Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Mais uma vez, cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Podei vos assentar em nome do Senhor. Hoje é o nosso primeiro culto de oração do ano. Amém? Você entende isso? É o teu primeiro culto de oração do ano, em nome do Senhor. E o culto de terça-feira é o culto do posicionamento. Por favor, coloque aí o slogan: terça do posicionamento, em nome do Senhor Jesus. Então, todas as terças que você vir para a casa do Senhor, é a terça do teu posicionamento, em nome de Jesus, como igreja do Senhor. Então, todo este ano, você vai caminhar com esta palavra, terça do posicionamento. Por que, pastor Oséias? Posicionamento, em nome do Senhor Jesus. Esta igreja tem um tema para o ano e tem um tema para o mês. O tema do mês é, qual é o tema do mês? Deus, o tema do mês, Deus está presente, amém? Deus está presente, em nome do Senhor Jesus, é o tema do mês. E qual que é o tema do ano, em nome do Senhor Jesus? Qual que é o tema do ano? Discipulado, mais um, amém? Mais um. O que é isso, querido? Em nome do Senhor, é a causa desta igreja, e você precisa se posicionar nesta causa, a causa a qual a tua igreja, ela está caminhando com este propósito, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos lá, nós vamos entrar então, o livro de Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo, ele está aqui falando com a igreja de Éfeso. Por que eu estou falando que você vai vir todas as terças com o teu pensamento em se posicionar? Veja só, Paulo no livro de Efésios capítulo 3, versículo 14 diz assim, olha só: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele está falando com a igreja de Éfeso. Por quê? Porque ele estava preso, sofrendo aflições, e aí ele estava mandando esta carta à igreja de Éfeso, dizendo a eles: ó, não desanime na vossa fé, não desanime na vossa fé, por causa das minhas aflições, por eu estar preso, por eu estar sofrendo pelo Evangelho. Paulo conhecia a causa, Paulo conhecia a situação, então ele estava posicionado. Por isso que ele vai no livro de Efésios capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer: por causa disso, por causa do Evangelho, do sofrimento que eu estou sofrendo pelo Evangelho, eu me coloco, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Terça do posicionamento. Paulo sabia o que estava acontecendo e ele estava posicionado. Vamos lá, livros de Neemias. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, porque a nossa mensagem, nós vamos caminhar aqui no capítulo 1 e capítulo 2 de Neemias. Neemias era o garçom do rei, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Ele era aquele que servia ao rei, estava ali, tudo que ia acontecer, passar pelas mãos do rei, passava por Neemias ali. Então ele experimentava o vinho, ele experimentava o alimento, tudo que ia chegar até o rei, passava por Neemias. Neemias servia, mas ele também tinha que experimentar antes, para não chegar nada de ruim ao rei. Neemias trabalhava dentro do castelo, em função do rei. E de repente, o irmão de Neemias chega e vem encontrar com Neemias e traz uma notícia. E não trouxe uma notícia muito boa. Ele trouxe uma notícia que o povo, os judeus, o seu povo, tinha sido massacrado, destruído, mas sobraram alguns, e estava em Jerusalém,
E por estar em Jerusalém, eles estavam sendo saqueados a todo tempo. Em todo tempo eles estavam sofrendo. Esta é a história a qual chegou diante de Neemias. E a palavra vai dizer que Neemias se achega diante de Deus e chora por causa da notícia, se angustia. Ele chega diante do Senhor e ele fica aflito por dias nesta situação. E aí eu quero dizer para você, quando nos posicionamos por uma causa, nós precisamos conhecer esta causa. Ninguém se posiciona diante de uma situação sem conhecer a situação. Eu não tenho nada, como que eu vou me posicionar diante de nada? Eu vou me posicionar quando chega algo diante de mim, ou quando está acontecendo algo diante da minha vida. Não é assim, irmão Oswaldo? Não é assim, irmã Maria? Quando algo espreme a nossa vida, quando algo não está muito bom, quando o calo do sapato, o sapato está apertado e está fazendo calo, você precisa se posicionar, mas você precisa se posicionar conhecendo a causa. Ninguém se posiciona sem conhecer a causa. Por isso que eu te disse, você precisa saber do tema do ano desta igreja, o tema do mês, e você precisa vir todas as terças-feiras com o seu intuito de se posicionar. Por quê? Durante o domingo as mensagens são ministradas mostrando qual é o caminho que a igreja está caminhando, qual é a via que a igreja está caminhando no ID do Senhor. E aí na terça-feira nós vamos apresentar em oração. Então Neemias, o que acontece? Ele sabe da causa e ele vai, mesmo aflito, ele vai orar. A palavra vai dizer, capítulo 1, versículo 3, o que diz aí? E disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro, vamos lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Essa foi a notícia que chegou até Neemias. Por favor, versículo 4. Em nome do Senhor Jesus. E sucedeu que, ouvindo eu, Neemias, essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Foi por alguns minutos? Não, por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira coisa que eu preciso saber é conhecer a causa. Neemias conhece a causa. E o segundo passo que eu preciso ter: mas eu conheci a causa, o negócio é difícil, me afligiu a alma, fiquei nervoso, estou desesperado, não sei o que fazer. Sim, isso é normal na nossa vida acontecer. Por alguns dias, Neemias ficou assim aflito. Mas eu estou aflito há muito tempo. Sim, muito bem, você não é diferente de nenhum de nós. Isso precisa acontecer, porque quando algo nos aflige, nos leva a refletir, nos leva a pensar, nos leva a fazer cálculos, nos leva a rever as situações, não é mesmo? O que é isso? Conhecer causa, a aflição, a dificuldade, né? O temor, o medo, nos leva a refletir, nos leva a pensar. Mas eu estou desesperado que eu não consigo nem pensar. Está errado. Porque a aflição da vida é para nós refletirmos. O cristão, ele precisa refletir quando ele está passando pela dificuldade. Quando algo está te incomodando, você precisa centrar em Cristo, olhar para a palavra, e aí você precisa o quê? Jejuar, precisa orar. O cristão, quando ele está na aflição, quando ele está no aperto, ele precisa ir para a oração. Não podemos ficar muito tempo neste caminho de choro, do sofrimento, do pensamento ruim. Nós não podemos ficar muito tempo. Mas eu estou há muito tempo. Procure o teu pastor, procure o teu líder, procure alguém de oração mais perto de você. Abra o teu coração para uma pessoa certa, firmada na palavra.
comungue com ela a tua dificuldade, a tua aflição. Neemias, passando aquela aflição triste, chegou para servir o rei, e de repente o rei olha para ele, veja só, Neemias nunca me serviu com um coração, com um semblante triste, mas hoje você está entristecido, aflito, e Neemias está diante do rei, naquela situação material. Neemias já tinha orado, Neemias já tinha jejuado, ele vai e se abre para o rei. Rei, me chegou uma notícia. Primeiro ele reconheceu a pessoa do rei, salve o rei, né? Vida longa ao rei. Primeiro ele reconheceu, ele fez tudo conforme manda o figurino. Todos aqueles que chegam diante do rei precisa saudar o rei e prometer, né, nas palavras ali, vida longa ao rei. Ele fez isso, reconheceu a autoridade da terra, porque a palavra diz que nós temos que reconhecer que toda autoridade foi instituída por Deus. Então muitas vezes a dificuldade, a aflição, mas eu tenho que contar para o Senhor, por isso que eu falei, procure o teu líder, procure alguém mais perto de você. Muitas vezes você precisa se abrir com alguém daqui, por quê? Porque você está reconhecendo as autoridades, aquelas pessoas a qual podem trazer algo a você. E Neemias se abre com o rei. Rei, fiquei sabendo de uma notícia, e a notícia não é muito boa, né? E por isso eu estou triste, por isso eu estou aflito. E o rei o ouve atentamente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o rei sabia que Neemias andava em retidão. Vocês estão vendo qual que é a diferença? Deus está presente. A diferença está aí. Deus está presente. Você pode falar para o irmão que está do teu lado, Deus está presente? Amém? E vai ficar soando, Deus está presente, aí vai ficar soando. Sabe por quê, queridos? Vamos lá então. Quando eu vou para a oração, quando eu vou, irmão Jorge, para o jejum, diante de uma dificuldade, diante de uma aflição, o Espírito Santo vem, irmão Léo, sobre a minha vida. Viu, irmã Zilda? O Espírito Santo vem, e aí, essa dificuldade que eu estou sentindo, esta aflição que eu estou sentindo, esse Espírito Santo, ele me ajuda, sabe por quê? Porque com as minhas forças eu não consigo sair, com as minhas forças eu não consigo pensar mesmo, com as minhas forças eu não consigo, irmão Alcides, tomar uma decisão mesmo. Eu fico preso na aflição da notícia, da situação. Eu fico lamentando, chorando, mesmo, assento-me, porque a palavra vai dizer que Neemias assentou-se, e por dias, e ele chorou. Pela minha força, eu fico sentado, prostrado. Eu não consigo sair do lugar, eu só quero pensar no problema, eu só quero pensar na dificuldade. Lembra do meu testemunho que eu falei aqui, da área que eu perdi, que o menino invadiu? Meu pensamento só vinha aquilo dali, eu não conseguia sair com as minhas forças, até que eu consegui orar. E aí quando eu orei, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo toma conta da nossa vida, e aí ele te traz paz, e ele te mostra um norte, em nome do Senhor Jesus. E aí quando você vai falar algo, você já fala direcionado pelo Espírito. Aí não é você mais, é o Espírito através de você que vai falar. Aí não é você mais, é o Espírito através de você que vai levar você a tomar atitudes, decisões, ações. E após Neemias orar, ele vai, direcionado pelo Espírito, ele fala com o rei, com palavras sábias, e aí a palavra vai dizer que Deus manifesta o teu poder, queridos, em nome do Senhor Jesus. Quando eu oro, quando eu jejum, eu não fico prostrado diante da situação, o Espírito Santo me leva, e aí as coisas que
não tem como resolver neste mundo material, que daí os meus olhos não conseguem ver saída neste mundo material, aí entra o Pai Celestial, que tem todo o poder, em nome do Senhor Jesus. Aí, para quem é cristão, Deus está presente. Para quem tem Deus na vida, que tem a palavra desse Deus no coração, aí o Espírito Santo faz você voltar e lembrar das promessas. E aí, quando nós lembramos das promessas, querido, aí você se enche, né? Porque daí você sabe que você não precisa lutar, você não precisa pelejar, porque Deus está presente na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E aí Neemias, ele chega diante do rei, vamos lá, capítulo 2, versículo 4 e 5, o posicionamento por uma causa, versículo 2, 4 e 5, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha só, o rei perguntou e ele orou. Por quê? Porque ele não tem palavras. O rei é maior, o rei é superior. Como que você vai chegar no teu patrão, falar algo com ele de uma situação e você vai colocar ele na parede? Não, Neemias não colocou o rei na parede. Por quê? Porque ele era um serviçal, ele servia ao rei, ele orou a Deus. Porque quando eu oro diante da situação a Deus, aí Deus coloca as palavras. E o que aconteceu? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que te me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Parece loucura, né? Parece loucura, né? Um serviçal pedindo ao rei para ir edificar uma cidade que estava destruída. É como que se o meu filho, o Francisco, chegasse aqui diante de mim, as minhas coisas não estão dando certo lá no meu trabalho, fecharam-se as portas, e ele chegar diante de mim e falar, pai, deixe-me que eu vá lá e resolva para o senhor as situações. Entende como é que é? É a mesma coisa que o seu filho, com menos às vezes de 10 anos, chegar em você e falar, pai, o senhor está aflito, o senhor está sofrendo aí com essa situação, eu estou vendo o senhor aos cantos chorando, deixe que eu vou lá e resolva isso aí para o senhor. Foi assim que Neemias chegou diante do rei e falou, me deixe, e me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Para os homens é loucura aquilo que fazemos, queridos. Estamos passando por dificuldade e estamos louvando. Estamos passando por dificuldade, as coisas não estão bem, mas estamos ali convidando as pessoas para ir para casa, não é mesmo? Em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro na época das provas difíceis, nós não deixávamos de nos ajuntar. Nós tínhamos o grupo de casais, né? Que era Soliede, Alberto e Eneida, Getúlio e Josilene, e nós, aquela prova ferrenha, mas nós não deixávamos de nos reunir. Eu lembro um dia que chegaram lá em casa, e irmão Oswaldo, não tinha nada. Eu fui lá, abri o congelador, falei, meu Deus do céu, tinha um pedacinho de carne congelada, olhei, não tinha nada embaixo, na parte de verdura, só tinha cebola e arroz, não tinha nem feijão. Eu falei, tá bom então, estão todo mundo aqui em casa. Eu fui lá, fiz um carreteiro, peguei aquelas cebolas, cortei tudo aquelas cebolas em rodela, fiz uma jarrona, uma panelona desse tamanho de cebola, joguei um orégano, exprimi o limão, chacoalhei para cá, para lá, e aquele arroz com aquele pouquinho de carne que era um carreteiro. Tem pessoas que até hoje, que teve presente, porque nesse dia o Sandro e a Dina vieram como convidados dos casais em casa.
até hoje me encontram e falam: eu ainda recordo daquela salada de cebola que você fez, só cebola. Salada de cebola, só cebola, querido. E se maravilharam. Se eu falar isso aí fora para o mundo, o que você acha que eles vão falar? Você é louco, você é louco. Mas quando nós estamos em Deus, nós fazemos as coisas, porque Deus está conosco, Deus está presente. Nós não deixamos de fazer, entende? E aí aquilo que nós fazemos com o que temos nas mãos, nós vamos chegar, em nome do Senhor Jesus. Não foi diferente com Neemias, não foi diferente. Ele fez uma proposta para o rei, ele falou, impulsionado pelo Espírito Santo, porque ele orou antes de dar a resposta ao rei. Ele orou, e ele fez, impulsionado pelo Espírito Santo. Quando você conhece a causa, procura conhecer a causa, quando você se posiciona, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo que aquilo dali você acha que não, que está sendo loucura, mas se você orou, o Espírito Santo vai vir sobre você, vai te dar paz, você vai agir, você vai se posicionar, você vai se colocar na situação, e as coisas lá na frente, você vai ver resultados, em nome do Senhor Jesus, porque Deus está presente, em nome do Senhor. Por isso que você não pode sair da presença de Deus, por isso que você não pode tirar Deus da tua vida, por isso que você não pode fechar a porta do teu coração para Deus, em nome do Senhor Jesus. A porta do teu coração precisa estar sempre aberta, porque o Espírito Santo sempre vai estar falando conosco. Posicionamento por uma causa justa. Muitas pessoas se posicionam por causas que não são justas. E aí você acha que o resultado vai ser bom? A notícia chega e você não vai saber o que é. Neemias foi saber, ele perguntou, como que estão os nossos irmãos? Como que está o nosso povo? O que está acontecendo lá? Por que aconteceu? Eu preciso fazer essas perguntas. Por que está acontecendo? Por que está passando por esse processo? Por quê? Porque eu posso me posicionar às vezes. Vou dar um exemplo. Cadê pastor Felipe? Wesley? Curso de Direito. O advogado chega ao cliente. O advogado pergunta: qual que é a tua causa? Não é assim? E aí ele vai relatar tudo ali, ó. Ele precisa saber, ele precisa conhecer a causa. Ele precisa conhecer, sabe por quê? Porque ele pode ser um advogado de defesa, como pode ser um advogado de acusação. Entende como é que é? Como que eu vou saber se eu estou me posicionando na causa justa? Conhecendo a causa a fundo, conhecendo a raiz da situação. Por quê que eu estou falando isso nessa noite? Muitos crentes estão se posicionando sem saber a causa, e aí depois, quando o fruto não vem, o fruto vem amargo, não vem doce, aí ele coloca a culpa em Deus, e deixam de estar na presença de Deus, deixam de estar na igreja, comungando a mesma fé, deixam de estar na comunhão, participando da mesa, da comunhão com Cristo, porque tomaram posicionamento em um caminho errado, numa situação errada. Essa semana, com a esposa, estava na oficina ali, e de repente perguntei para o jovem, o esposo: e aí, estão indo na igreja? Não estamos indo na igreja não tenho tempo para ir na igreja. Falei: está brincando, chama lá a esposa, vem cá, chegou, você não está indo na igreja? Não quero nem saber de igreja, nem me fala de igreja. Pessoas que foram batizadas aqui, que serviu aqui, que esteve no grupo de jovem aqui, tem uma fé, tem uma caminhada já com Cristo, já experimentou do amargo e do doce, já sofreu por se posicionar por causa errada, e aí a igreja aqui ter que atender pelo posicionamento de causa errada de outras denominações.
experimentou o doce, e aí hoje não quer o fruto doce mais, está se posicionando, por quê? Porque colheu frutos de posicionamentos errados. Quando eu me posiciono sem conhecer a causa, o fruto não vai ser bom, mas quando eu me posiciono com a causa justa, você pode ter certeza, o Senhor garante, Deus está presente. Deus está presente aí? Fale para o teu irmão mais uma vez agora não é Deus presente, Deus está presente aí, agora você vai direcionar, em nome do Senhor Jesus. E para você falou para o irmão, e para você? Deus está presente aqui? Em nome do Senhor Jesus, Deus precisa estar presente na tua vida, para o seu posicionamento ser por uma causa justa, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo 21, 22, o que diz? Olha só, quando você está em Cristo, e você se posiciona depois de uma oração, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis, em nome do Senhor Jesus. É lindo isso, não é? Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis, em nome do Senhor Jesus. Quando você conhece a causa, quando você ora antes de se posicionar, depois da tua oração, tudo que você colocar diante do Senhor, você vai receber, em nome de Jesus. É a palavra que vai garantir, não sou eu, não é o pastor, não é o líder, não é o teu amigo, não, é a palavra de Deus, é o Deus Criador dos céus e da terra, que vai te garantir pela palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Quando eu lembro das promessas, que eu falei, quando eu oro o Espírito Santo vem em mim, e eu lembro das promessas, e aí você vai lembrar que o teu Deus é Criador dos céus e da terra, nada mais, e tem todo o poder nas mãos, domina e controla tudo com as suas mãos, conhece todas as coisas, tudo a palavra vai dizer que está nu diante dos olhos dele, porque ele olha e conhece tudo, irmã Lucélia, em nome do Senhor Jesus. Aí você traz à sua memória o Espírito Santo, e te mostra essas promessas, que ele tem todo este poder. Aí você, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo simples, mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo líder, aí você começa a marchar, como que se fosse o rei, em nome do Senhor Jesus, porque foi assim que aconteceu com Neemias. De repente ele vai falar para o rei, não, agora o Senhor me permitiu ir, agora me dê cartas, para eu apresentar aos governadores, por onde eu passar, agora me dê carta, para eu chegar até no guarda da tua floresta. Por quê? Porque eu vou chegar lá, e lá vai estar destruído, ninguém vai ter nada, e eu preciso levar madeira para reconstruir tudo. E aí ele já ficou ousado, um simples servidor do rei, aí ele já começou a falar com o rei com ousadia. Você está entendendo como é que é? O Senhor te levanta, e quando você se posiciona certo, você vai falar com ousadia. Quando você for convidar aquela alma para vir para a igreja, você já não vai falar, vamos na minha igreja, não, você já vai falar, o Senhor tem algo diferente para a tua vida, o Senhor vai fazer de você um atalaia dele, um pregador dele, um ministro dele, o Senhor tem algo diferente para realizar através de você, em nome de Jesus. Você precisa caminhar. Neemias estava nessa ousadia, e a palavra vai dizer que o rei não negou. Sabe por quê? Porque ele estava impulsionado pelo Espírito querido. Em nome do Senhor Jesus, as coisas vão acontecer na tua vida, se você se posicionar certo, orar, em nome do Senhor Jesus, ser cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor, porque é isso que nós estamos fazendo, nos posicionando na coisa certa, e o Senhor está nos enchendo do Espírito, e nós vamos caminhar na ousadia, em nome de Jesus. E a palavra vai dizer que Neemias chegou lá, avaliou a situação, saiu na madrugada, arrodeou Jerusalém, olhou tudo o que estava acontecendo, e já tinha algumas pessoas trabalhando, mas não estavam cheios do Espírito. Às vezes você vai ver pessoas fazendo, pessoas realizando, convidando,
trazendo, mas não estão cheias do Espírito, não estão impulsionadas pelo Espírito. Nós precisamos estar cheios, senão a minha voz vai ser como uma voz que timbre dentro de um latão vazio, ela não vai ter efeito, em nome do Senhor Jesus. Mas eu convidei fulano, ele veio, mas nem quis saber. Eu convidei cicrano, eu falei de Jesus para cicrano, mas entrou no ouvido e saiu no outro, porque você não está cheio do Espírito. O teu posicionamento não está com conhecimento de causa. Você precisa conhecer a causa, você precisa conhecer a palavra, você precisa estar orando e jejuando, em nome do Senhor Jesus, e aí você vai falar, e a tua palavra vai ter efeito, porque o Senhor vai respaldar as tuas palavras. Você vai falar impulsionado pelo Espírito, você não vai falar o que você quer, você vai falar o que o Espírito Santo falar através de você. Então tinha pessoas trabalhando, mas Neemias chegou e falou: opa, eu vou passar para vocês o que aconteceu, por que eu estou aqui. A notícia chegou até mim, e aconteceu assim, cheguei diante do rei, depois de eu orar, depois de eu jejuar, e o rei me concedeu tudo, o rei me deu carta, o rei me mandou, e eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus como líder, eu estou aqui, em nome do Senhor, direcionado por Deus, em nome de Jesus, para esta grande obra. E aí o Senhor deu estratégias, em nome do Senhor. Livro do próprio Neemias, capítulo 6, porque eu quero orar com a igreja, em nome de Jesus. Nós estamos na terça do posicionamento. E o que aconteceu? Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16, por favor, em nome do Senhor Jesus. Quando a decisão é justa, é conhecida na oração, Deus está presente. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias, em 52 dias, foi realizada a obra. Imagine você, pense aí, ajunte, vamos pegar um bairro Guanandi, por exemplo, ou a metade do bairro, um bairro pequeno aí, ajunte você, arquitetos, ajunte você, mestre de obras, pedreiros, serventes, um bairro destruído. Quantos dias se demora, irmão Alcides, você que trabalha na construção, para refazer um bairro? Uma casa já demora, com um monte de funcionário. Imagine uma cidade. E a palavra vai dizer que em 52 dias, eles concluíram aquela obra, aquela reconstrução. Os muros foram reparados, os portões foram refeitos, em nome do Senhor Jesus. E nós não estamos falando de coisinha pequena aqui não, viu, irmã Andressa? Nós não estamos falando de coisinha pequena aqui não. A Bíblia vai dizer que esses muros, construía-se casas em cima deles, não era qualquer muro não, em nome do Senhor Jesus, não era qualquer coisinha não. Esse murinho de alvenaria de 2,20 metros aí, que as pessoas constroem aí, de tijolo de 8 furos, não, irmão Alcides, os muros eram tão largos e tão altos que dava para se construir casas em cima do muro. 52 dias. Qual que é o problema que está te afligindo? Que tamanho que é o calo que o seu sapato está causando no teu pé aí? Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus. Deus. Josué capítulo 1 e versículo 9, em nome do Senhor, o que diz a palavra? Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome do Senhor. Você está se sentindo pequeno? Você está se sentindo o menor da igreja, da tua família, da tua casa? O que diz aí, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que é o nosso tema do mês, em nome do Senhor Jesus. Eu quero citar este versículo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aonde você está andando, aonde você vai ir, você conhece a causa?
Faz-se conhecedor da causa. Não te preocupe por onde você andar, o Senhor vai estar contigo em nome do Senhor Jesus. Mas ore, jejue, se encha do Espírito, não temas, Deus está contigo. O que pedirdes em oração, recebereis. Por isso que a terça é a terça do posicionamento. Você vai vir orar em nome do Senhor Jesus, e o que você pedir, o Senhor vai te dar, o Senhor vai te conceder, em nome de Jesus. Aleluia. Conheça a palavra, viva a palavra, conheça o projeto da tua igreja, conheça os planos que a tua igreja está trilhando em nome do Senhor Jesus para este ano. Faça parte deles em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Caminhe, se posicione, se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. E aí você vai falar e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. O Senhor vai encher a tua vida do Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. E você vai falar como nunca falou. Os resultados vão vir como nunca vieram. Você vai ver vidas, almas se rendendo ao Senhor através de você, em nome de Jesus. O Senhor quer te usar. Fale por irmão que está do teu lado aí. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar em nome do Senhor Jesus. Então nesta noite você vai clamar. Aleluia. Introdução para esta oração nesta noite com louvor em nome de Jesus.